Gravação aqui. Então, como eu estava dizendo, se você mover o edital, todos os passos que a gente tem ali, a gente consegue fazer já com os algoritmos que a gente tem, né? O último calculou a radiação na fachada, vai rotacionando a edificação até chegar no ponto que a gente quer. Mas tem outra maneira de fazer a rotação, e na verdade era isso que eu queria fazer com vocês, Luiz. Que é meio automática, paramétrica mesmo, a gente chega numa análise que a gente tem, que é paramétrico tanto para os dados que a gente está obtendo, né? Tanto pela análise em si, a gente faz ela paramétrica, quanto para a edificação, para a proposta de edificação, a gente também faz ela paramétrica. Então, é bom, antes, abrir aqui o Grasshopper, mas na verdade o certo seria a gente abrir o arquivo do Rhinoceros que a gente estava trabalhando na aula passada. Então, vou minimizar o Grasshopper e vou abrir aquele arquivo. E tem um outro arquivo que a gente vai baixar do Rhinoceros, que vai estar no material de estudo. E aí já tem um algoritmo pronto, é mais a explicação que eu vou dar de o que é que está acontecendo naquele algoritmo, algumas coisas que são importantes quando a gente trabalha nesse tipo de ambiente paramétrico, do Grasshopper, principalmente. Tá? Em outros ambientes também, isso é importante, no Dynamo isso é importante também. E a gente vai nessa sequência, tá? Bom, quem não tiver com o arquivo da aula passada, aqui está em material de estudos. A gente vai para o link aqui. A gente vai cá embaixo, na parte de radiação nas superfícies, ó, é o último da parte 2. E aqui eu vou ter o arquivo, quem não baixou, baixa esse arquivo para a gente abrir. E esse segundo exemplo aqui, que é esse algoritmo maior, a gente vai baixar também e vai acompanhar para entender o que é que está acontecendo, tá? Ô, professor, repita aí, por favor, material de estudos, qual deles? É aqui nessa parte aqui, solejamento, radiação solar, aqui radiação nas superfícies, o último link aqui dessa parte, tá? Ele está logo acima dessa parte 3 de otimização, está aqui a parte de radiação solar. Esse primeiro link é o arquivo do Rhinoceros, que a gente abre pelo Rhinoceros. Esse daqui é mais ou menos o que a gente fez na aula passada. Esse daqui é o mais novo, tá? Tem algumas questões aqui que a gente tem que dar uma olhada para usar esse algoritmo corretamente, né, para a análise fazer sentido, mas a gente vai aos poucos com isso daqui. Bom, primeira coisa aqui, já abriu tudo, minimizei o Grasshopper e vou aqui em Open e vou procurar o arquivo que seria o equivalente a baixar esse arquivo 3DM aqui. É aquele que tem os dois prédios, tem um prédio que está num layer escondido, aquele mesmo arquivo. Eu já tenho ele aqui, se não me engano é esse de cá. É esse daqui, né? Não, não é esse. É o que tem o prédio, esse aqui não tem um prédio. Vou baixar ele aqui de novo para pegar o arquivo certinho. É esse daqui. Clicar aqui. Ele está aqui, né? Radiation, por exemplo. Ele já tá baixado. Vamos lá. Esse daqui de cima. Abrir. Vocês podem abrir o de vocês, que já tem, né, algumas edificações aí extra. Pronto, eu tenho aqui, tem o terreno. Aqui embaixo tem a edificação aqui no meio, tá? Além disso, eu tenho a linha de norte e tem uns pontos auxiliares. A gente vai ver para que esse ponto serve daqui a pouco. Tá? Tenho minha linha auxiliar de norte aqui. E agora eu vou baixar o algoritmo
Esse é exemplo 2 que corresponde a essa imagem de cá. Eu vou baixar ele. Professor, Opa, com aquele negócio do layer que você falou, não entendi. Cortou um pouco sua voz. esse arquivo, radiation exemplo, Uhum. tá com essa questão do layer, né? Tem que ativar para poder olhar, para poder surgir esse predinho aí, né? No meio. Isso. Tem Tá que bom. ativar aqui do lado, ó. O prédio está aqui em edificação, a linha de Uhum. norte está aqui no auxiliar e os pontos auxiliares estão aqui. Então liga ele para editar. O terreno que eu vou deixar ele oculto, tá? A gente não vai fazer análise no terreno. E eu vou deixar ele tá aqui, mas vou deixar ele oculto, certo? Certo, beleza. Bom, o segundo arquivo que eu baixei já foi esse de cá, do Grasshopper. E agora eu vou abrir ele no Grasshopper. Clica aqui em Open. É esse radiação de superfície de múltiplos. E vamos ver o que é que ele vai, o que é que a gente vai ter que fazer aqui dentro. Professor, Opa, você pode mostrar de novo o caminho do algoritmo? posso. A gente vai clicar aqui em simulações, ó. Material de estudo simulações aqui na sala de aula. Quando a gente abre a sala de aula, está aqui em mural. A gente vai em atividades, tem aqui material de simulação. A gente clica aqui para abrir e vai ter um link para a gente clicar. Chega nessa página, eu vou rolar ela, parte 1 de introdução, parte 2 de análise climática, até o final da parte 2. Está aqui a parte 3, ó. É o último link da parte 2. Ok? Aqui está o link do arquivo do Rhinoceros e aqui está o link para baixar o arquivo do Grasshopper. Arquivo exemplo 2. Arquivo 3DM é o do Rhinoceros. Ô, professor, Opa, diga uma coisa, se eu quiser fazer um estudo dessa radiação aqui no terreno do prédio aqui em Feira de Santana, estou construindo, só pegar aquele endereço lá e também para colocar, digamos assim, a altura do prédio, uhum. é só eu colocar lá no Rhinoceros, fazer em escala a altura do prédio? É, basicamente isso. Você pode modelar em outro programa e trazer para ele, para o Rhinoceros também, mas você precisa ter as coisas modeladas em escala, com o ambiente de entorno ajustado. Aí você vai trocar a localização para Feira de Santana e vai ligar Isso. o que é contexto e o que é geometria. Basicamente isso. Você resolve exatamente. E nesse contexto eu consigo fazer também estudo de sombreamento também. Também todos esses estudos. É só trocar isso daqui e trocar as geometrias do rino. Ou modelando no rino, ou modelando em outro lugar e trazendo. Para modelar contexto, é uma coisa bem fácil que vocês conseguem fazer aqui com a sua matrícula de estudante, é usar o Autodesk Forma, que ele vai estar, ele tá bom para isso daqui. Ó, a coisa que a gente tem que fazer aqui, aqui ele está separado, tá? É o mesmo algoritmo, esse daqui, isso aqui a gente vai falar depois, é um jeito de automatizar o cálculo do norte, mas aqui, só daquilo ali o que está fazendo é calcular o norte, ele dá uma incrementada de botar uma rosa dos ventos aqui, se eu quiser te ligar o norte, ele vai ficar com rosa dos ventos aqui, mas basicamente é aquilo ali que faz, é um algoritmozinho. Ele está ali no curso também, né? Norte, tem isso daqui salvo em algum lugar, a gente vai conversar sobre ele, mas é trocar aqui o endereço pelo endereço da cidade que você está usando para análise, tá? Aqui ele está, esse exemplo aqui ele está com a outra estação meteorológica de Salvador. Eu vou seguir assim, tá?
mas é importante vocês trocarem. Podem abrir outro algoritmo, ó. Se eu quiser abrir um outro, vou trocar aqui também. Vou clicar aqui em Open, vou pegar o algoritmo radiação superfície, deixa eu ver se aqui está correto. Para a gente ver um pouquinho de como é que... Pronto, ele está aqui, ó. Aparentemente ele está com o mesmo endereço no meu, mas eu vou fazer de conta que é outra coisa, ó. Chego aqui, clico aqui, posso copiar aqui, Ctrl C, ó, para copiar. Vou aqui em cima, ó, troco qual é o arquivo que eu estou usando, e aqui eu dou um Ctrl V. Ele vai aparecer aqui o outro elemento e eu vou trocar a entrada dele, desse daqui para cá. Posso apagar esse daqui, posso, selecionando minha região aqui, né? Primeiro cliquei aqui nessa moldura, cliquei aqui com o botão direito, não, é assim, clica primeiro no painel, clica aqui e põe aqui Add to Group, só para ele ficar no agrupamento certinho, tá? Isso daqui a gente vai ter que fazer para ficar coerente a análise, né? Vou olhar o endereço na hora de corrigir, se estão todos com uma das, né? Tem uma cidade aí que está passando por tudo, mas basicamente isso aqui que a gente tem que fazer, tá? Esse daqui, ó, isso daqui é um algoritmo que o que ele está fazendo é que eu pego a curva e calculo, pego uma reta, né, no desenho, está aqui como curva, mas é uma reta, e calculo o ângulo que ela faz com a horizontal, com o norte. Então ele calcula o norte automaticamente para mim, tá? Se eu colocar ele aqui, ele está dando a volta inteira, né, para chegar nesse cálculo. Mas é o mesmo ângulo que a gente está da outra vez. Não tem problema aqui. Eu não botei negativo. Se eu fosse bem negativo, ele estaria com aquela medida, mas ele calcula automático. E esse daqui, esse componente de K, esse. Ele está por aqui. Cadê ele? LB Compass. É esse daqui, ó. Que você pega o ângulo do norte e o centro onde eu quero pegar. E tudo a partir daquela reta. Agora, tem um cuidado que a gente tem que ter, acho que vale a pena lembrar isso daqui, que é o seguinte, ó. Quando a gente está desenhando num programa CAD qualquer, se eu pegar aqui, vamos dizer que eu queira desenhar essa reta, não vai ficar, chamar o comando line aqui, ok, line aqui, cliquei aqui e F8, vamos dizer que ela esteja com a mesma inclinação de lá, né? Mas aqui ela já não vai dar o mesmo valor. Isso é curioso de saber por quê. Se eu pegar, estaria bem próximo, se um pouco tivesse com a mesma ligação, eu chegasse aqui, ó, set one curve e pegasse essa, o que aconteceu aqui, ó. O norte está na direção oposta, tá? Isso aqui eu fiz de propósito, para ele ficar assim. Quando a gente desenha num CAD, não importa, você vai desenhar um comando line. Como é o comando line no AutoCAD? Você vai clicar no ponto inicial da linha, primeiro, cliquei aqui, e depois ele vai pedir o ponto final. Geralmente não importa a ordem que você está clicando de um ponto para ele, mas no paramétrico isso importa. Quando ele está trabalhando no paramétrico, isso importa. Ele tem um ponto final e o ponto inicial, tá? E se tivesse errado, vamos dizer que eu tenho uma linha lá indicando o norte, eu quero usar essa linha, tem um símbolo de norte, tem uma linha lá que eu quero usar ela para o norte. Eu poderia olhar aqui se essa linha foi desenhada certa, ó. Essa aqui eu cliquei aqui primeiro aqui no final. Vou fazer uma outra aqui, clicar aqui e cá ao contrário, ó. Eu tenho um comando chamado dir, dir, que ele me mostra a direção da linha, ó. Essa direção da linha está indo para baixo. Então o start point dessa linha está aqui e o end point está aqui, tá? Que é só uma linha. Nesse outro de cá, ó, mesmo comando dir, vou dar enter, que ele vai repetir o mesmo comando, ele estaria na direção oposta aqui, ó, da maneira como ele foi clicado. Isso às vezes acontece questões, né, quanto a isso daqui. Por exemplo, se eu tivesse fazer um algoritmo aqui rapidinho, só para a gente
Criar um novo documento novo. Eu vou pegar, não precisam seguir isso daqui não, tá? Só para a gente entender o que está fazendo. Ó. Duas curvas aqui, ó. Peguei aqui, set one curve. Vou pegar essa daqui, essa outra aqui, set one curve. Vou pegar essa de cá. Peguei duas curvas, ok. Vou chamar um comando aqui de divisão. Divide curve, tá? Ele vai me dividir essa curva numa série de componentes. Eu vou copiar aqui para baixo e vou dividir essa outra curva aqui numa série de componentes. Ele marcou aqui 10 pontos, porque é o padrão aqui da contagem, né, dos dois. Vou fazer um slider aqui inteiro, de 0, menor que 10, botar aqui 50, tá? Tá aqui em 10, eu tô aqui, e aí eu coloco esse slider nos dois, para mexer um slider só e os pontos estarem sempre com o mesmo número de um elemento para o outro, certo? Ok, liguei. Agora eu quero fazer uma reta, ligando esses dois pontos. Aqui eu vou pegar um atalho, aqui eu tenho uma linha, ó. Ele vai pedir start point e end point. Eu vou pegar esses pontos aqui como start, esse aqui como end. Ó. Ele ligou cruzado, porque o start point ele vai pegar o ponto inicial da reta como ponto que ela está. Em vez dele fazer esse elemento assim, ó, ele está fazendo cruzado, isso daqui. Isso aqui que está saindo é uma linha uma lista de pontos. Aqui, ó, é uma lista de pontos, tem 3 valores aqui, x, y, z. Só que uma está começando de um lado da curva, outra está começando do outro. Vou pegar essa curva aqui, vou usar o mesmo comando di aqui, e ele tem uma opção, ele está mostrando qual é a direção dessa reta. Eu tenho a opção de flip aqui, ó. Aperto Enter para confirmar, e agora as coisas estão como elas deveriam estar, tá? Desde o começo, né? Porque é a lógica disso daqui, né? Vai entrar, o primeiro ponto que entrar aqui vai casar com o primeiro ponto que entrar aqui. O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. A gente vai precisar para entender mais coisa desse algoritmo que a gente está mostrando, mas essa é a lógica, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Então chegou essas linhas. Qual vai ser a primeira linha do meu arquivo agora? Olhar com o di. Se ele está nesse sentido, minha primeira linha vai ser essa de cá. Ó. Essa aqui é a minha primeira linha, dessa sequência de linhas. Minha última linha vai ser essa de cá. Tá? Se eu quiser, por exemplo... e todas essas linhas, ó, elas são marcadas, elas são a lista, tá? Em computação, isso aqui é uma lista numerada. E esse elemento que aparece aqui do lado é o índice da lista. Ó. Esse daqui é o índice da lista. Vou mostrar uma aplicação disso daqui. Isso aqui é da disciplina de modelagem paramétrica, mas acho que é importante revisar para a gente entender algumas coisas. Ó. Aqui eu tenho o list item. Ó. Eu vou pegar uma lista daqui e ele vai me retornar o elemento correspondente a isso que a gente chama de índice. E índice é esse númerozinho que aparece aqui antes, tá? Ele começa a contar no zero, porque geralmente os computadores contam. Quantos elementos aqui? Tem 3 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, até o 12. De 0 a 12 são 13 números. É assim que a coisa funciona. Esse list item aqui, ó, ele está me retornando um elemento só, que é esse daqui primeiro, ó, que está em verde porque eu selecionei aqui. Porque o índice que está recebendo aqui, por padrão, ele é 0. Tá? Vou fazer um slider aqui de 0 a 12 e colocar ele aqui. Deixar esse list item selecionado para ficar em verde. Ó. E quando eu for passando, ele vai pegando o elemento correspondente. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Os primeiros pontos que entraram aqui, né, que foram os pontos iniciais dessas retas, os primeiros pontos que entraram aqui para fazer uma linha, é exatamente igual a desenhar uma linha num programa qualquer, tá? Você vai desenhar uma linha, ele vai te pedir o quê? O primeiro ponto e o último ponto. Aqui ele vai me pedir o primeiro ponto e o último ponto. Vai sair uma linha aqui. Essa linha daqui que sai é resultante dos primeiros pontos que entraram aqui. A segunda, a de índice 1, é o segundo par de pontos. A terceira, com índice 2, vai ser o terceiro par de pontos. Né? Então tem essa relação do que é o índice
e de como as listas funcionam. Isso aqui a gente tem que ter sempre isso em mente quando está trabalhando com ambiente paramétrico, seja para modelar, seja para fazer simulações, tá? Bom, aqui eu acho que dá para só voltar aqui para o arquivo que a gente está trabalhando. Vou minimizar isso aqui para a gente olhar os dois. E vou voltar essa seleção dessa linha para essa de cá. Podia fazer um flip nessa, mas vai dar no mesmo. Eu só vou aqui, set one curve, vou escolher essa curva daqui e vou deixar aquelas duas. E ele põe, ó, ele põe o compasso, né, a rosa dos ventos, no primeiro ponto, né, no primeiro ponto desenhado. Se a gente quiser confirmar, ó, de aqui, ela está nesse sentido, tá? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter para... Só uma pergunta, Oi? desculpa interromper. É, como é mesmo que faz para poder aparecer a Rosa dos Ventos? Ah, nesse arquivo aqui ela já está, ó. Se você der um zoom out, Tá. ela está um pouquinho distante, mas ela está aqui, ó. Se a gente mover isso daqui, quiser botar mais próximo, para organizar um desenho, é só mover essa reta, depois apaga ela no coisa. Mas a roda dos No ventos é meu esse não tá componente. aparecendo. Dá um zoom out. Você está com esse arquivo aqui, aberto, do Grasshopper? Tô com Tá? ele, tô com ele Tá. aberto. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Você que está falando comigo, mostra aí sua tela, divide aí, compartilha a tela comigo, para a gente ver como é que tá. Só um minuto. Entendi. Ok. Abre o do Grasshopper agora. Me parece que esse Grasshopper, fecha esse arquivo do Rhino. Esse aí que você fecha. Esse pequenininho. Abriu mais de uma instância. Computador deu um. Isso. Aí quando eu fecho ele, tá fechando o Grasshopper também. Isso, mas calma. Aquilo ali é uma outra instância do Rhino. E se você abrir o Grasshopper naquela instância, não faça isso. Isso aí que está errado. Ele está Ah, abrindo entendi. ele está abrindo o seu Grasshopper em um outro A programa tela do do Rhinocéros Rhino. que seu arquivo não está carregado. Fecha esse arquivo aí É, de novo. exato. Tá. Fecha essa tela daí. Agora abre o Grasshopper aí, nesse arquivo. Aí, file open, né? Não, esse aí precisa abrir do Rhino. Você tem que abrir o Grasshopper. Aquele botãozinho verde Ah, ali, ó. tá. Eu tenho que abrir aqui. Aqui eu faço file open. Isso, aí você faz File Open e abre o arquivo certo. Certo. Ok. Obrigada. Nada. Era isso aí, Marcos, também? Não? Vou dar uma olhada aqui no colega, o que é que está acontecendo. E vou já compartilhar de novo antes que eu me esqueça, né? Pronto. Agora acho que apareceu aí a roda do vento, não foi? Apareceu, deu certo. Obrigada. O que é que está acontecendo aqui? Você está com dois rinoceros abertos. E você tem que escolher um para usar. Senão vai dar confusão. Esse aqui aparentemente está no rinoceros porque não tem nada desenhado. Você tem que continuar aparecer. Na frente desse aqui, esse é esse. E aqui você abre esse arquivo. O arquivo que você baixou o arquivo da. Não, não baixei, cara. Eu baixei direto da aula, onde é que ele está? Ele está no downloads? Só onde é que ele está? Mas se você abrir daí, não vai dar certo. Ele vai abrir outra instância.
Pronto. Todo mundo junto agora. Aí, essa é bom. Dessa parte aí do norte, o que eu queria falar era isso, tá? Ele está usando aqui, né? Criando um vetor, aí está calculando o ângulo entre dois vetores, em relação ao plano XY, está retornando o ângulo aqui. O ângulo, o computador adora um radiano, então ele sai em radiano. Eu transformo aqui em grau e coloco esse ângulo para alimentar o norte, tá? E aqui eu tenho a Cumulative Sky Matrix, né, que a gente viu na aula passada, que faz aquele domo, né, que a gente visualiza com Sky Dome, né, com aquele domo, que separar essa região em vários pedacinhos e separar o domo celeste em vários pedacinhos, né, que ele chama de patches, de retalhos, e mostrar a radiação que foi recolhida, né, ao longo do ano, tal, em cada um daqueles pontos. Aqui eu tenho uma coisa parecida, mas diferente. Aqui é a radiação incidente, tá? E aqui eu estou pegando, bom, ele já está pegando o meu ponto aqui, mas vale a pena confirmar se ele está pegando esse ponto aqui de baixo. Esse ponto aqui, se ele está em verde, nessa região aqui que chama rotação do edifício, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui, eu tenho esse componente aqui que chama range, tá? Que ele vai me dar, eu dou aqui eu pego um domínio, eu dizendo que o meu domínio está de 0 a 360, e o range, ele recebe um domínio, e ele pergunta em quantos passos você quer dividir, em quantos pedaços. De 0 a 360, eu estou dividindo aqui em 36, eu estou com ângulos a cada 10 graus aqui, não é isso? Quando a gente dividir, né, 360 dividido por 36, a cada 10 graus eu vou ter um valor, tá? Que para mim são ângulos. E aqui está a saída do painel, ó. O índice 0 é o 0, o índice 1 é o 10, o 2 é o 20, e o índice 36, ele faz mais um, né? Ele divide em 36 partes. É como se pegasse uma reta, dividisse em 36 partes, mas você vai ter o ponto final também, né? Se eu mostrar aqui nesse exemplo, ó, que a gente estava fazendo, que eu usei esse divide, ó, aqui eu estou dividindo, vou botar aqui menor, para a gente ver um exemplo aqui legal. Eu estou dividindo essas retinhas daqui, ó, em 3 partes, né, aqui. Só que ele me retorna 4 pontos, ó. 3 partes aqui, mas como tem 1, 2, 3, 4 pontos, como ele coloca o ponto inicial e o final, eu acabo tendo 4 pontos para fazer isso daqui. Isso é um pouco diferente do divide do AutoCAD. O AutoCAD, ele não põe um ponto no começo e no fim, quando você usa o divide, ele põe só no meio. Então, quando você divide em 3 partes, você tem 2 pontos só. O Rhinoceros, ele coloca um ponto no começo e no fim, quando você divide uma linha. E a ideia desse componente é parecido com isso, tá? Ele vai pegar o domínio, quer dizer, um início e um fim, né? Um elemento que tem um início e um fim, que é basicamente isso, que é um domínio, né? E ele vai criar, baseado na quantidade de passos que você deu, ele vai dividir em 36 partes e vão sair dele 37 valores numa lista com índice que vai de 0 até 36, tá? Então são 37 valores. Se a gente quiser parar o mouse aqui, ó, para o mouse aqui na saída, ele vai dizer mais ou menos o que tem. São 37 valores definidos localmente, tá? 37 valores. É isso que está saindo aqui. Se a gente trocar isso daqui, a gente pode ter, por exemplo, dobrar, né? 72, a gente vai ter ângulos de 5 em 5 e por aí vai. E aqui ele pega um ponto central, ó, dentro do plano XY, e ele rotaciona, né?
ele está rotacionando uma geometria de acordo com o ângulo e um plano, né? Ele está rotacionando, o plano, ele está me definindo o plano XY, então em relação a esse ponto daqui, ó, ele está pegando, colocando o plano XY exatamente nesse ponto. Ele já está no zero, mas nem sempre vai estar, né? Ele já está bem próximo do zero, ou no zero mesmo, esse ponto, mas nem sempre vai ser o caso. Você pega um negocinho e faz isso daqui. E, assim, esse componente aqui, ele pegaria a minha forma, ó, se a gente quiser fazer aqui em geometria, eu tenho que setar o edifício, tá? Set one geometry. E, na verdade, o que esse componente faz, vou pegar ele aqui, é esse rotate aqui. Esse rotate aqui. Se eu estou pegando a geometria aqui e eu estou colocando um plano nela, tá? Eu tenho um ângulo aqui, ó. Ele está pegando o ângulo de... Isso é uma coisa, né, curiosa, que o computador adora um radiano, é mais fácil para ele fazer as contas. Em vez de grau, ele está com radiano. E ele está pegando π sobre 2 aqui, que equivaleria a 90 graus em radiano. Mas a gente não vai trabalhar com radiano aqui, tá? Eu vou clicar em cima da palavra ângulo e vou trocar ela para graus, degrees, tá? Pronto, ela está aqui em 0 graus. E aqui eu vou criar um slider de 0 a 360. Vou colocar ele aqui, tá? Já transformei isso daqui em radiano, ó. E aqui eu só... Para esse valor, ele vai rotacionar o meu prédio. Só que em vez de colocar um valor, eu coloquei um bocado de valores. Vamos ver o que acontece aqui se eu colocar dois valores, tá? Deixar eles diferentes. Aqui. Ok. E vou com o Shift aqui, vou ligar os dois. Ó. Ficaram muito próximos. Mas ele está rotacionando uma vez para o primeiro valor e outra vez para o segundo valor, tá? Se eu colocar 10 valores ali na entrada, ele vai criar 10 rotações da minha edificação. E é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Tem essa parte daqui para criar os valores dos ângulos, igualmente espaçados. Eu estou pegando aqui esse ponto como base da minha geometria, né? Eu estou usando esse plano aqui para... Isso aqui me permite criar esse plano. Na verdade, nem precisava disso daqui. Era só eu pegava o plano XY e colocava ele direto aqui na origem. Ele vai criar um plano trocando a origem. E aqui eu jogo ele para cá. Só para garantir que se eu quiser colocar essa edificação em qualquer lugar, é só eu definir o ponto que eu quero que saia esse ângulo de rotação. Tá? Bastava definir isso. Não precisa trocar isso daqui, tá? Mas basicamente ele está pegando um ponto, pegando o plano de XY e trocando a origem dele. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Então aqui eu vou ter uma saída. Eu vou tirar isso daqui só para explicar, depois eu vou voltar, tá? Com isso daqui. Professor, uma dúvida rápida. Sim. Ali tá ligado do range para o rotate. Tava ligado, né? Tá ligado, continua ligado. Ainda tá ligado, Continua ligado. certo. Aí dessa mesma geometria você botou outro rotate, não foi? Foi, mas isso aqui é só para explicar para vocês. Não precisa fazer isso aqui, não. É só para entender o que Ok, é tá que ele vai fazer. Se eu botar mais um valor, ele vai me dar duas Uhum. rotações. Se eu botar 10 valores, ele Tá, vai me dar certo. 10 rotações. Né, ali. Então, esse aqui eu Sim, já vou entendi. apagar, que era só para fazer a explicação. Aqui, hoje vocês vão só E aí acompanhar. ele duplica, entendi. Ele duplica a edificação, né? Ele vai fazer. Ele duplicou porque tinha dois. Aqui, como tem 36, ele vai. 37. A gente vai ter Ele vai 37. botar o volume 37 vezes. E ele vai fazer análise de radiação na fachada automaticamente para essas 37 vezes. E a gente vai tentar descobrir Entendi. qual é o que tem menos radiação, porque é uma lista grande também para filtrar essa lista. A gente tem alguma questão. Né? Mas aqui, o que é que ele está me retornando? Depois do rotate. Ele está me dando 37, ó. 37 closed extrusion, a forma de geometria que ele está lendo ali daquela minha geometria. 37 extrusões fechadas.
É isso que ele está me retornando aqui. E aqui, o que é que eu fiz com ele? Isso aqui a gente pode fazer. Tem um comando aqui que chama. Se eu não me engano, é esse daqui. Graph Tree. Ele está aqui, ó, no final. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está transformando esse graft. Ele vai pegar os meus objetos de lista e vai transformar no que ele chama de data tree, árvore de dados, que resumidamente é uma lista de é um conjunto de listas. Aqui eu estou com 36. Aqui eu estou com 36 valores, só que é como se cada um deles fosse uma lista separada. Eu poderia ter, quando eu tenho listas dentro de listas, o que indica é um pouco esse negócio daqui, ó, essa chave que tem aqui. Isso daqui, quando começa uma outra, é porque é mais de uma lista. Todas as minhas listas estão com índice 0. Todos os meus objetos estão com índice 0. E aqui é um sistema do Data Tree. Isso daqui eu acho que é um pouco avançado. Primeiro a gente tem que estar confortável com as listas para depois entender um Data Tree. Mas isso daqui vai ser importante para o que eu quero fazer. Eu posso criar um Data Tree aqui. Vou botar esse daqui. E eu posso... a lista original, antes do Data Tree, para a gente entender. Ela é uma lista normal, tá? Desses objetos todos. Eu vou desfazer tudo isso daqui, tá? Então, ele só tem um branch, como eles chamam, um galho, né? Uma ramificação. E essa lista dentro de listas é como se fosse cada lista uma ramificação diferente, tá? Do mesmo jeito que eu consigo fazer graft, eu consigo achatar essa lista, tá? E aí é sobre a lista, não é sobre a geometria. Achatar é fazer essa lista daqui, cheia de branch, voltar a ser uma lista como essa de cá, que é um comando que chama flatten tree, tá? Aqui eu vou sair daqui, que ela está com graft, ó, botar ela aqui, e ela vai estar já de volta à forma original, tá? Do mesmo jeito que a gente tem para pegar eles todos como uma lista só, certo? Essa é a lógica de fazer o graft e o flatten, tá? Aqui eu não usei esses componentes para fazer graft nem flatten, eu vou apagar essa turma toda. Tá aqui essa saída. O que é que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui em geometria e fiz um graft nela aqui automático. Ela já está saindo como se tivesse passado por aquele componente do graft. Mas basicamente eu transformei a minha geometria num esquema de ter várias listas dentro dela. E coloquei ela aqui na entrada de geometria, tá? E fiz uma coisa também com esse de incidência de radiação, que é o seguinte, ó, vou pegar ele aqui, original, para a gente comparar, para vocês entenderem qual foi a mudança que eu fiz. Então tá esse daqui, incident radiation, fica aqui nesse bicho, vou colocar ele aqui, ó. Essa setinha para cima é o graft, significa que ele vai pegar os elementos da lista e vai transformar em listas individuais, tá? Cada elemento está aqui numa lista separada. E essa setinha para baixo é o flatten. E aqui por padrão, ó, se eu colocar esse negócio daqui, é como se eu não tivesse feito o graft. É como se ele estivesse passando por um flatten tree aqui do lado, e ele vai entrar como se fosse um volume, um conjunto só de geometrias. Isso não é isso que eu quero. Eu quero que ele trate cada edifício rotacionado, ele rode a análise para cada edifício que eu rotacionei, para cada posição rotacionada do edifício. E se eu não chegar aqui, ó, pegar nesse negocinho aqui e desfazer o flatten, que vem por padrão, para ele receber, para ele rodar para cada lista de geometria que ele recebeu, cada lista tem só um elemento, mas o que ele vai fazer é isso, rodar para cada lista de geometria, ele não vai dar o resultado que eu quero, tá? Isso daqui eu sei que é um pouco avançado,
esse negócio de você trabalhar no Grasshopper com listas e com data trees. Listas é bem fácil de pegar, em pouco tempo você pega, trabalhando com Grasshopper, a lógica de lista, que é a lógica do primeiro que entra, o primeiro que sai, como é que eles se combinam, né? Vai ser um a um, né? Primeiro com primeiro, segundo, terceiro com terceiro. E algumas operações que a gente pode fazer com isso, qual é a diferença, se uma lista é menor ou maior do que a outra, essas coisas são interessantes de saber, e isso a gente pega até com uma certa facilidade. O Data Tree, depois que você está bom de listas mesmo, entendendo a lógica delas, é que dá para passar a conversar sobre a lógica, a estudar a lógica de Data Tree. Também tem muita coisa que dá para fazer com ela. Mas aqui tem algumas coisas que eu fiz com Data Tree. E aí, já que ele apareceu aqui, era melhor começar a falar do assunto, tá? Mas por enquanto é isso, são listas dentro de listas. A gente vai falar um pouquinho mais de Data Tree adiante nessa aula. Ok até aqui? O que a gente precisa entender? Esse é o único jeito de eu mexer nisso daqui e transformar os objetos em uma lista diferente. O que é que ele vai fazer comigo isso daqui? Ele vai rodar esse algoritmo uma vez para cada sublista, vamos dizer assim, ou para cada branch, ou para cada objeto desse daqui. E se eu não tivesse nisso, se eu tivesse um objeto único aqui, ele ia rodar uma vez para todo mundo. Aí ele ia pegar meu edifício todo rotacionado ali, ia fazer uma malha que não ia nem fazer sentido. Ia pegar todos aqueles objetos como se eu quisesse calcular na superfície deles todos de uma vez. E não ia fazer sentido, essa análise não vai fazer muito sentido. Então eu faço essa alteração daqui, já liguei assim, ele já está assim no de vocês, não precisa mexer em nada, ele já vai funcionar, tá? Essa parte daqui, para calcular para todos eles, já está praticamente pronto. A gente tem que fazer duas coisas, é pegar o contexto e ligar o cálculo, tá? Selecionar o contexto e ligar o cálculo. Para não perder o hábito, eu vou desenhar uma outra edificação. Posso pegar, bom, vamos ver o que é que vai dar, né? Como é que vai dar? Isso aqui vai dar diferenças entre os da gente, porque cada um botou uma edificação em um lugar diferente, uma altura diferente, mas é até bom para ver como é que essas coisas funcionam. Vou mover esse bichinho aqui para contexto e vou usar aquele truque de selecionar primeiro tudo do contexto, ó. Pode ser aqui nesses tracinhos, pode ser com clique com o botão direito. Aqui eu tenho Select Objects, ele selecionou tudo aqui. Volto no Grasshopper, clico aqui e Select Multiple Objects. Já está rodando aqui esse negócio. Tá? Ele já pegou essa turma daqui para fazer a geometria. Bom, a gente pode rodar logo. Antes de rodar, eu vou selecionar esses dois objetos com o Shift, clicar aqui no vazio e desabilitar a visualização. Tá? Depois aqui é só apagar o layer da edificação e clicar aqui para rodar para ver o que acontece. Olha o que ele está fazendo aqui. Está calculando, rodando uma vez para cada uma das posições. Minha edificação vai ficar parecendo um cilindro aqui. Cilindro meio nervurado, né? Tá aqui. Ele calculou para todo mundo, um de cada vez. Tá? Eu tenho as legendas aqui, ó, todas bagunçadas. E a gente vai ter que ver como é que a gente extrai algum sentido desses objetos. Tá? Mas por enquanto é isso que a gente tem. Aqui tem as saídas que a gente conversou ontem, ó. Resultados, total, tem uma malha. Essas coisas que a gente está vendo aqui, é essa malha de cá, ó. São essas malhas que estão produzindo uma malha. Ó. E na aula de ontem você vê que todos os fios eram fios duplos, como esse de cá, ou até unitários, como esse de cá. E agora que tudo que está saindo do meu está assim. Isso daqui. O significado dos fios também lembrando. Ó. Esse fio daqui,
desse jeito, assim, simples, né, sem duas linhas, significa que tem uma informação passando por esse fio para chegar do outro lado. Esse duplo daqui, ó, significa que tem mais de uma. Tem uma lista de objetos. Ó. Esse daqui, ó, isso aqui é bom de ver. Eu estou entrando com uma edificação aqui para fazer a rotação. Esse K. É uma coisa que ele referenciou uma extrusão. Ok. Aqui eu tenho 3 edificações de contexto. Ó. Ele tem aqui as 3 edificações de contexto aqui. Por isso, todos são listas, na verdade, né? E todos são data tree no final do dia. Mas aqui, ó, eu tenho uma lista de um objeto. Só tem um índice 0. Aqui eu tenho uma lista de 3 objetos. Tá? E o Grasshopper marca assim, ó. Uma linha simples é porque é uma lista de um objeto. Uma linha dupla é uma lista de mais de um objeto. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 37. Ele vai estar saindo assim. Isso daqui significa que é uma árvore de dados. Significa que eu tenho mais de uma lista passando por ali. Embora minhas listas sejam todas de um objeto aqui, isso daqui não importa, porque o que está saindo desse componente e entrando aqui é uma lista, é mais de uma lista. Eu tenho essas divisões aqui de sublistas, né? É como se fosse uma grande lista, né, de supermercado separada em hortifruti, carne, laticínio. Se eu fizesse várias listazinhas e ela compôs uma grande lista. É uma maneira de pensar no data tree é essa. Sublistas que tem aqui dentro. Né? Você tem um orçamento, mas você tem estrutura, vedação, janelas e portas, e todos numa lista separada. É uma maneira de você pensar nisso daqui. Mas funcionalmente ele funciona diferente. Se isso aqui tivesse achatado, ele ia calcular para todas essas faces juntas. E aqui eu tenho cálculos separados. Então, meu resultado, que antes é meu total, por exemplo, o total é fácil de ver. O que é que eu tenho aqui no total? Eu tenho 37 sublistas, cada uma com um valor. Tá? Eu poderia achatar isso daqui e ver como, né? Botar um flatten aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui pega o total, passa por um flatten, e ela é simplesmente uma lista de 37 valores. São as 37 posições da edificação, tá? Listadas aqui. Qual foi o valor total em quilowatt-hora, não é isso? Quilowatt-hora. É o que dá no total aqui. E ele tem aqui essa lista de K, com todos esses valores. E aí eu posso sair olhando essa lista de 37 valores, achar o menor valor. Na verdade, a gente tem mais de um... tem pelo menos 2 valores iguais aqui. Porque como a gente como esse objeto ele eu poderia ter feito essa rotação só 180 graus, né? Como é todo simétrico, eu não estou marcando aqui diferença nenhuma. Né? Sei lá, uma é de um lado, pensar que fosse um residencial. De um lado está a sala, do outro está a cozinha. Eu vou querer minimizar, a princípio, eu vou querer minimizar a radiação solar na sala, mais do que na cozinha. Né? Seria um jeito de você pensar. Mas aqui bastava 180 graus para rotacionar. E aqui eu posso sair aqui olhando, procurar qual é o menor valor. Posso imprimir isso aqui, salvar, copiar no arquivo texto e sair procurando qual é o menor valor. Tá? Mas não é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, vamos pensar na lógica do primeiro que entra é o primeiro que sai. Eu tenho aqui no domínio, que eu calculei os ângulos, a primeira conta que ele faz é para o zero, né? Rotação 0, vamos chamar assim, né? Não rodou nada. O segundo para a rotação 10. O terceiro para a rotação 20. O quarto para a rotação 30. Né? Se eu quiser achar aqui qual é a posição que está menor, eu tenho que primeiro procurar o menor valor, depois ver qual é o índice desse menor valor, tá? E voltar nessa lista de K para descobrir qual é a rotação. Né? Nessa lista de K para descobrir qual é o ângulo de rotação
que esse objeto está, ok? É isso que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer parametricamente. A gente não vai examinar a lista um por um. E é isso que a gente vai acabar fazendo aqui. E com a lógica desse componente aqui, tá? Esse componente aqui, ele faz, ele chama sort list, ele fica aqui na aba de sets list, ele tem esse símbolo aqui do A até o Z, ele é um sort list. E aqui eu vou explicar como é que ele funciona, num exemplo mais didático do que esse, do que com 37 valores, etc. Ó. Mas aqui eu estou meio que achatando tudo, ó, botando nos flatten trees aqui e jogando. Eu tenho aqui, primeiro é o valor total, o segundo aqui é a malha. Ó. Minha malha estava saindo daqui. Bom, a malha são esses negócios que a gente está enxergando aqui, são as malhas. É uma malha quadriculada, pintada, né, com as cores relativas a essa análise que a gente está fazendo. Então, achatei ele, achatei a malha, mas primeiro eu vou explicar, antes de explicar isso daqui, eu vou explicar como é que funciona esse componente de cá. Então, vou buscar ele aqui em cima, ó, jogar aqui, e vou criar uma lista de valores quaisquer. Eu vou criar aqui num painel, e vou fazer uma lista de valores aqui no painel, só para a gente entender. 3, 5, cada valor em uma linha. 7, 6, 8, 9, 2, 1. Acho que estão todos os valores aqui, faltou 4. Vou botar um 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Vou deixar esses valores assim. Agora, eu tenho um jeito de eu transformar. Isso aqui, por enquanto, é um grande texto que está aqui nesse painel. Eu vou clicar aqui com o botão direito no meu painel e vou desmarcar esse multiline data. Tá? O que é que significa isso? Que cada valor desse objeto daqui, ó, cada valor aqui dentro, cada linha passou a ser um valor separado. Ele é uma lista de valores iguais às que saem do componente. Eu jogo ele para o sort, o que é que vai sair daqui do outro lado? Essa parte daqui é facinha de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Ele ordenou do maior para o menor, pegou minha lista e ordenou ela, calculou quem era o maior, quem era o menor, colocou e cada passo no meio e colocou ela ali toda na sequenciazinha. Eu tinha uma lista que estava misturada, agora ela está ordenada do menor para o maior. Tá? Agora eu tenho, isso daqui é a chave. Ele vai ordenar esse objeto aqui de acordo com essa chave. Agora eu vou fazer aqui uma outra tabela. Ó. Vou colocar aqui os valores da sequência A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá? 9 valores também, que eu tenho aqui para o exemplo dar certo. Eu tenho que clicar mais uma vez direito e desmarcar o multiline data. Ele não é um dado de múltiplas linhas. Cada linha para mim é um dado diferente. Para o meu exemplo dar certo. E vou colocar isso daqui nesses valores de cá. Ó. E vou... Tá tudo do mesmo tamanho, né? 0 a 8. Aqui eu tenho 0 a 8 também. Ótimo. Acertei na conta. E aqui eu tenho... Olha o que aconteceu com ele, ó. Ele está sendo reordenado também. Mas ele não está sendo reordenado pelo valor dessas letras aqui, ó. Por que que o I foi para o ponto 0? Porque originalmente, ó, o meu menor valor estava nesse ponto, estava na posição 8. Ele pegou e ordenou a posição dessa lista daqui baseado na ordem da lista anterior. Então, assim, essa é a ideia desse sistema que a gente tem aqui, ó. Quando eu mandei ele ordenar, aqui estão as chaves estão entrando, tá? Aqui eu só renomeei, mas é isso daqui que você consegue renomear aqui, ó. Chego aqui, clico no nome e explico aqui para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Por padrão ele fica com esse negócio aqui de values, né? Como é? Aqui era
values, sei lá, A aqui com padrão, né? Values 1, como é que é mesmo? Vamos pegar ele aqui. Values A, com A maiúsculo. Tá? É isso aqui que ele vai fazer. E você pode acrescentar, ó, outros valores para ele, e pode renomear também. E o renomear é mais para organizar, porque não vai mudar o funcionamento. Então, eu peguei aqui os valores. Aqui do outro lado, eles vão sair já ordenados, já do menor para o maior. Eu tenho aqui qual é o meu menor valor, tá? É engraçado que ele não deu dois valores iguais, né? Porque quando ele roda 360 graus vai ter que ter um outro valor igual. Mas enfim, que ele vai estar na mesma posição. Mas aqui, ó, esse daqui é o meu menor valor, tá? Agora eu quero descobrir qual é o ângulo do meu menor valor. Bom, eu basicamente eu pego aqui meus ângulos, ó, como eles foram gerados, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, quando entrou o ângulo para rotacionar aqui, o primeiro ângulo que entrou foi o primeiro que saiu uma geometria. E aqui, desse cálculo aqui também, a primeira geometria que entrou foi onde saiu o primeiro total da lista. E assim sucessivamente. Se eu pego o meu ângulo, meu valor de ângulo, e coloco aqui num desses velhos, eu tenho certeza que o primeiro ângulo que vai sair daqui, ó, 150, equivale ao menor valor que saiu daqui. Né? Quando eu reordenei, eles estão entrando aqui todos na mesma ordem, estão sendo reordenados e eu consegui a menor radiação solar nesse ângulo daqui, de 150. Tá? Foi isso aqui que aconteceu. Aqui, ó, ele está me retornando também, ó, uma lista de malhas, tá? Eu tenho aqui as malhas geradas. Aqui, ó. Mesh, tá? Ele vai me dar uma lista, em cada sublista dessa, eu vou ter uma malha aqui. Aqui eu estou só achatando a lista, e aqui eu tenho minhas malhas na sequência, tá? E aqui eu botei o índice também, ó. O índice, eu usei esse bichinho daqui para me dar só uma sequência dos índices, né? É uma sequência de 0 até 37, né? 36, com 36 valores. Eu peguei aqui um componente que calculava o índice, né? Eu botei a lista duas vezes aqui. Esse elemento aqui ele me dá o índice de um. Eu ponho a lista e coloco um elemento, ele me retorna qual é o índice desse elemento na lista. Quando você põe a lista pela lista, ele te dá os índices, né, todos. Tem outras maneiras de fazer isso, que é basicamente uma sequência numérica, né, que eu tenho aqui. De 0 até a quantidade de elementos menos 1, né? Uma sequência numérica, assim, que vai de 0 até 36, nesse caso. Mas aqui está. Esse objeto está entrando aqui também, porque para mim é legal ver isso daqui, tá? Então, ó, agora eu estou saindo com minhas malhas aqui já organizadas, tá? Eu vou chegar nesse elemento de cá, ó, e vou tirar o preview dele. O que é que ele está me mostrando aqui? O que foi que sobrou? O que eu estou enxergando é isso daqui, ó. Esse objeto da cá nas malhas, ó. Eu acertei aqui essa lista e botei um slider aqui com a posição 0, tá? Desse objeto. Então, esse aqui, o list item, é o mesmo que a gente viu aqui, né? Quando fez a divisão. Eu acho que eu apaguei esse negócio daqui, mas quando eu peguei aquele list item aqui, coloquei, na verdade, essas curvas aqui ele está aqui, ó. É esse bichinho aqui das curvas, ó. Quando eu ponho o list item no índice 0, ele me dá a primeira reta que saiu daqui. Quando eu vou para o índice 1, ele vai para a segunda. Quando eu vou para o outro índice, ele vai seguindo na reta daqui. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu achatei, voltando cá. Eu peguei minha mesh aqui, reordenei de acordo com a radiação, para eu ter a menor. Então, meu índice 0
vai ser a malha daqui que registrou a menor radiação, porque eu reordenei junto. Quando eu reordenei a radiação, eu reordenei também as minhas malhas, ó. Peguei a malha daqui, achatei ela aqui, dei um flatten tree e joguei ela para cá. Tá saindo aqui a minha malha no zero, aqui tem menor radiação. A segunda menor é essa de cá, tá? É a mesma figura, só que rotacionada 180 graus, né? No meio. A terceira vai ser aqui. A quarta vai ser aqui. A quinta vai ser aqui, né? Assim. Tá aqui indo de 0 a 5. São 6 elementos que eu consigo ver as posições que eu consegui a menor radiação, tá? Porque a menor radiação não é suficiente para a gente decidir um projeto, né? Não é a única coisa. A gente tem prédios de alto luxo aqui em Salvador, construídos no corredor da Vitória, e a sala está aprontada para o lugar que ele provavelmente recebe a maior radiação, a maior carga de calor que ele vai receber vai ser ali no poente, porque é a vista da Baía de Todos os Santos, né? Não é a única coisa. Você vai virar de costas para aquela vista para... né? O pessoal lá, alto luxo, ar-condicionado, eles pagam a conta. Enfim, mas são decisões que você toma. Eu vou olhar para aquela vista, vai ficar mais quente, mas é aquela vista, né? Então, isso nem sempre. Vamos dizer que isso aqui fossem prédios de uma instituição, quer botar um prédio aqui no meio e tal. Qual é a melhor condição de circulação? Eu quero impedir a circulação, criar um elemento no meio, eu quero deslocar ele para um lado ou para o outro. Tem várias coisas que vão influenciar no seu projeto, né? E as simulações, elas vão colaborar com isso, mas, assim, o projeto é uma coisa complexa, nem tudo é numérico num projeto, nem tudo é quantitativo, tem coisas que são qualitativas, a gente não pode esquecer dessas coisas para ter uma qualidade do projeto, mas também é importante, se tem uma ferramenta quantitativa para te dar uma informação, é importante ver o que a ferramenta vai dizer para você, tá? Então, é isso daqui, esses objetos de cá, e aqui do lado, na verdade, eu estou pegando aqui pelo índice, eu estou pegando o índice aqui, uma lista de índice, e estou pegando esse índice reordenado. Essa aqui é a parte mais... Esse daqui do final, né, que na verdade é quem está mostrando aqui os resultados, tá? Se eu quisesse colocar os resultados aqui, esse daqui do final, esse último aqui é o mais difícil de explicar, por causa dos data branches, né, desse negócio das árvores de dados, né? Mas, basicamente, eu estou usando esse índice daqui para escolher o branch. Aqui eu não posso achatar, ó, os resultados, porque os resultados eles não são listas unitárias, tá? Vou ver se eu tenho aqui um resultado aqui. Vou trocar esse painel aqui para o resultado, tá? Já olhei a malha que eu queria, ó. Eles são listas dentro de listas, ó. Cada lista dessa, por ordem, corresponde aos ângulos que entraram. Esse daqui ele está calculando para cada ponto da malha o valor de radiação para a rotação zero, chama assim para o ângulo zero, o ângulo que não rotacionou, né? O segundo vai ser para o ângulo de índice 1, tá? E assim ele vai. O que é que eu fiz ali? Vou só passar. O que é que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho essa entrada. Isso daqui vai fazer... Esse negócio aqui ele chama de simplificar o dado, né? O caminho para cada um desses branches, ele vai criando esse caminho 0001, 0000, Isso tem a ver com quantas modificações, né? Esse branch original, esse ramo original, o ramo original começa aqui, ó, ele está com 000, ele vai acrescentando, nem é original esse, né? Ele vai, na medida que ele vai rodando, ele vai, é a partir desse daqui que ele vai criar, esse daqui está como 00, ele vai criando, ele vai acrescentando. Opa. Só uma pergunta, o flat é para achatar a lista, não é isso? Achatar a lista, é isso. As listas alinhadas que chamam, né? Pode chamar de listas alinhadas, né? Pode chamar. Pronto, Aqui aí, na no caso, documentação dele mudando- ele chama de data tree, de árvore de dados.
Mas é uma ideia muito É, por, parecida com de listas alinhadas. é porque eu tô tentando aprender o Dynamo, né? Aí Sim, tem o Flat lá também. Aí, sim. no caso, num crossover, num Rhinoceros, para arredondar o valor da lista, Você quer a arredondar gente, os valores? isso, qual é o nó? Aí Ah, você por tem um exemplo, não round. vem Agora, quebrar? Sim. você quer pegar essa lista aqui, por exemplo, e arredondar os valores para duas casas Isso, decimais, para uma casa decimal, vamos dizer. isso. No Tá. caso, se eu A gente vai quisesse. aqui em matemática, ele vai ter útil, acho que é aqui, e ele vai ter o round. Tá aqui o truncate, né, que ele vai cortar, ele não vai arredondar, e o round aqui, ó, round number. Esse round aqui não tá me dando muito certo. Floor e ceiling. Não, esse round aqui não tá me dando por causa decimais. Seria o truncate? Não. Round, tá? Arredondar um número. O round, ele é nearest floor ceiling. O near seria arredondado. Mas esse arredondamento aqui, ele está indo sempre para um inteiro. Esse daqui não é muito, não é exatamente o Não que é a o gente viável, quer. né? Vai que daria um trabalhinho para fazer esse arredondamento. Não, não, tranquilo. Era só uma dúvida que eu queria, porque Tá? eu estou tentando mexer no Dynamo, aí tem essas opções no Dynamo, né? Tem esse de Inclusive, arredondamento, né? das listas. Aquilo ali eu teria que Tem, fazer para sim. fazer aquele funcionar para Assim, duas casas decimais ia me dar um trabalhinho. isso. Na minha É, opinião, assim, eu acho melhor, assim, é a minha opinião, né? Eu estou aprendendo Dynamo, como eu estou vendo que o Rhinoceros ele é muito mais complexo. Aí eu acho que, na minha opinião, eu teria que aprender primeiro Dynamo para dar uma base você acha que o rinoceros é mais complexo? para dar nós, eu Sim, acho que o Dynamo, eu acho. Tem muita coisa do Dynamo, né? Umas coisas que eu aprendi no Rhinoceros que eu já sei do Dynamo. Mas eu sim, acho que o Dynamo, para pegar no Rhinoceros, eu acho melhor. Primeiro, né? Aprender. Como já está meu curso em andamento, aí eu tô sim, achando melhor o Dynamo primeiro. Porque já tem uma. Quando eu for para o Rhinoceros, que eu vou querer aprender, já tem uma base, né? No Dynamo. Mas sim, já tem uma base de Grasshopper, com certeza. o nó tem muitos parecido com o Dynamo aí É o no mesmo Grasshopper, sistema, é o né? mesmo sistema. Exato. Mas valeu aí pela Falou, informação. obrigado, Obrigado. obrigado pela participação. Esse aqui é difícil de explicar, esse bicho daqui. Mas basicamente é o seguinte, ó, ele está fazendo mais ou menos o que uma lista de item faz, só que ele está pegando só um branch. Em vez de pegar só o list item, ele pega um elemento da minha lista, e quando eu estou com esse daqui, ele pega só uma sublista para mim, tá? E é basicamente eu estou dizendo aqui qual é a sublista que eu quero que ela pegue. Que é o índice, ó. Se os dois estão no mesmo valor, aqui ele vai estar no índice 100, não, 150, o índice 15, eu acho, né? 15. Para que se foi 150, tá de 10 em 10, é o índice 15 que ele está aqui. Ele está pegando, ele está jogando esse índice 15 aqui e está pegando o branch 15, tá? Tá pegando esse bichinho aqui, ó, o que está 00015, que ele está pegando aqui, tá? Na verdade, vou só passar uma coisa aqui para a gente ver, ó. Pegar aqui dos resultados. Esse data aqui ele não faz nada, tá? Se ele sair aqui, ele vai sair a mesma coisa dos dados, tá? Ele vai sair tudo igual. Mas se eu apertar eu tenho algumas opções aqui dentro, ó. Eu tenho aqui o Reverse, Flatten, Graft e Simplify. Simplify é a mesma coisa, só que ele deixou só o último número aqui dessa lista. Não deixou aquele 0,0,0,15, ele deixou só aqui. E é esse número, esse 15 que está entrando ali nessa lista, esse daqui eu estou simplificando ele aqui na entrada, ó. Então, quando ele está aqui dentro, ele já não está mais com esse caminho todo grande.
E aqui eu estou filtrando, ele está só com o número final do caminho, né? Está simplificado ao máximo possível. Então ele virou só 0, 1, 2, 3, até 15. E aqui ele está me retornando só a lista de resultados do 15º, tá? Esse era o algoritmo que eu queria mostrar para vocês no uso. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma pausa agora, porque já são 8 horas. Hoje, tomara que esteja aqui mais tarde, até um pouco mais tarde por causa do evento. Eu acho que eles vão ficar aí. Mas a gente volta para tirar qualquer dúvida dessas coisas que eu falei aqui agora, tá? Vou dar a pausa só para a gente fazer o lance aqui. Professor, Oi? é uma dúvida rápida. Esse algoritmo que você construiu aí, ele vai fazer parte das entregas ou era só para... Pode usar ele. A última entrega é um negócio de rotação, de alguns graus, 3 graus ali para você rotacionar. Você pode fazer com o anterior, simplesmente pegando aquele negócio e rotacionando. Se essa última atividade você quiser fazer usando esse, pode fazer também. Ele, na verdade, pegou, em vez de pegar 4 rotações, ele pegou 37 posições diferentes e a gente calculou aqui algumas coisas, deu um jeito de descobrir qual era a melhor posição. Pode usar esse daí como resultado da posição melhor e aí se apresenta a posição melhor no final. Também tá bom, eu acho que quem quiser... Esse seria uma base para começar. Então. Não, é isso aí que vocês vão entregar. Faz a análise aí, faz o entorno, põe umas caixinhas aí, faz o exercício, é esse aí mesmo, tá? Entendi. Tá certo. Esse aqui já tá... Professor, Continuar a partir daqui é meio... enfim, acho que é meio complicado. eu tenho uma dúvida também. Minha internet tá meio ruim aqui, aí caiu um pouquinho, e aí eu perdi a parte. Depois das rotações, como foi que ficou só um aí, que foi o melhor? Tá, Porque eu não vi o toggle, eu não vi nada. tá. Isso daí eu acho que a gente vai ter que voltar depois da aula, eu reviso tudo isso aí que eu falei. Porque isso aí Tá. é metade da aula. Pra gente entender isso daí. Mas eu repito tudo de novo, viu? Sem problema nenhum. Obrigada, mas E esse vídeo também você vai disponibilizar, né? rápido. Ou então no vídeo eu assisto. Pelo vídeo você assiste, mas a gente explica, eu explico, não tem problema nenhum. É porque Tá bom. depois da análise para lá, basicamente a resposta é a seguinte, ó, de maneira prática, eu cheguei aqui, ó, ele estava aqui com o preview ligado, depois eu desliguei o preview dele, aí sumiram e ficou só um. Agora, por que ficou esse que era o melhor? É isso daqui que eu vou demorar, que é isso daqui que eu explico para vocês na volta, tá? De novo. Não, Mas eu peguei uma parte da explicação. Eu só não tinha pego essa parte do preview. Então tá tudo certo, era rápido mesmo. Desculpe, Pronto. era rapidinho. Muito obrigada, professor. Nada. Beleza. Falou, pessoal, até a volta. 20